Bom, gente, meu nome é William Matides aí do canal Educando o Cérebro, agora à tarde para vocês. Hoje, dia 30 de junho aqui de 2018, tá? E estou aqui nessa tarde lindíssima aqui de Guaratinguetá com uma excelente pessoa que vai se apresentar agora. Uma boa tarde ao Robson Rasman, tá aqui de Guaratinguetá. Tudo bem, Robson? Tudo bem, William. Obrigado pelo convite. É muito Imagina. legal estar aqui participando do Educando o Cérebro. Sim. E espero que a gente possa ter alguns momentos de um bate-papo que, apesar do assunto ser bastante denso, que possa ser descontraído, com a participação com algumas risadas. Dos espectadores, vamos dizer assim. Algumas risadas também, né? Tem que rir um pouco, senão a gente trava, cara. Não adianta. Com certeza, com certeza. Então a gente vai comentar com vocês a respeito aí desse novo ensino médio, né? Que tá aí. Eu acho que vai começar. Já tá funcionando, né? Ou vai começar a funcionar no ano que vem? Ele tá para funcionar. Tá para funcionar, né? Ele já deveria vir já em 2018. Não veio por alguns atrasos que eu vou comentar, o motivo do atraso. Sim. Mas ele tá aí para aparecer, né? Diríamos assim que o que é de ruim nunca demora, né? Quando minha mãe que dizia que notícia ruim chega logo. Notícia ruim assim, ó, é rápido. Ô Robson, mas fala um pouquinho da sua formação pra gente, um pouquinho da sua história. Tá. Eu sou aqui de Guará mesmo. Ok. Fiquei morando aí quase 10 anos longe, porque fui trabalhar em uma outra cidade. Uhum. Eu sou licenciado em Letras pela Faculdade Integrada Teresa d'Ávila, hoje a Unifateia. Exato. Eu sou da primeira turma de Letras Português e Espanhol. Uhum. Depois eu fiz 2 especializações pela Unital, uma em literatura, outra em leitura e produção de texto. E depois fiz uma terceira especialização em metodologia de ensino de espanhol para brasileiros pela UNB. Sim. E depois fiz um mestrado em literatura hispano-americana, na verdade mestrado em letras no programa de literatura hispano-americana, onde eu hoje estou concluindo o doutorado, espero terminar até o final deste ano. Caraca, você está fazendo doutorado, cara? Doutorado em letras. Nossa! Isso deve ser um pouquinho puxado, hein? Demora um pouco, demora. Alguns anos, né? São 4 anos. Nossa, 4 anos de doutorado. Eu ingressei em 2014 e aí pretendo terminar agora em novembro, no máximo, segunda semana de dezembro. Nossa, puxado, hein? Tô para defender, digamos assim. Mas tá gostando de fazer? Tô, sim. Eu adoro o tema, adoro a pesquisa, adoro ter que escrever, apesar de ser muito difícil. Mas estamos aí, E uma coisa importante, né? Sim. Apesar do nosso tema aqui ser o ensino médio, eu não sou especialista na área. Nós não somos especialistas na área, gente. Eu não, né? Tenho até medo de falar muitas bobagens, mas é bom que isso. Eu acho que o mais importante é gerar discussão. Sim. Porque o tema me parece muito relevante. Bastante pertinente, né? Muito pertinente, é muito preocupante. Também. Né? Então, eu acredito. Acho que independente de termos aqui razão ou não, o importante é que esse tema seja muito debatido. Entendi. Então, para você que está aí assistindo a gente, se quiser, manda sua pergunta aí, tá? Para mim ou para o Robson, tanto faz, para quem vocês quiserem mandar. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem também. E é isso aí, gente. Vamos aí mandando perguntas aí. Galera que estiver assistindo pode perguntar. Que talvez a gente também faça alguns questionamentos aí para vocês a respeito desse novo ensino médio aí que tá para chegar. Vamos ver será que esse novo ensino médio vai chegar para arrebentar a educação ou será que ele vai chegar para melhorar? Qual é a opinião de vocês? Se vocês sabem alguma coisa a respeito desse novo ensino médio, né? Então agora a gente vai entrar no assunto aqui desse novo ensino médio, tá? E Robson, primeiro momento, assim, quando você recebeu ou descobriu alguns documentos, né, algumas leis sobre esse novo ensino médio,
O que você sentiu? Eu tenho que rir porque... para não chorar. O desespero foi imenso, primeiro pela forma como foi instituído esse novo ensino médio. Ele veio como medida provisória. Aham. Acontece a traição do governo Temer ao governo Dilma em maio de 2016, a autorização do impeachment em 17 de abril de 2016. Sei. Em novembro, se eu não me engano, a medida provisória 746 é editada e implanta. Naquele momento, me tocou muito intensamente porque eu sou professor de espanhol. Sim. E naquele momento a medida provisória revogava a lei de obrigatoriedade do oferecimento do ensino do espanhol. Entendi. Então houve discussões muito intensas na rede onde eu trabalhava. Fora isso, os professores de sociologia, filosofia, artes e educação física estavam também bastante apavorados, porque as suas disciplinas deixariam também de ser obrigatórias. Sim. Então, houve um intenso debate, mobilização no Instituto Federal, onde eu estava trabalhando naquele momento. No campus onde eu estava trabalhando. Sim. Entendi. Então, como a gente sabe, né, eu acredito que, né, o ensino médio, né, esse atual ensino médio ainda... Os alunos, eles têm que, né, sempre estar assim, com todas as matérias, que é uma pilha de matérias que eles têm que estudar, e isso realmente estressa. E por isso que eu acho que tem muita evasão escolar quando o aluno, quando o jovem adolescente, ele entra no ensino médio, porque ele se depara com tanta coisa para estudar, mas com tanta coisa para saber, que muitas vezes, quando ele chega na vida adulta, ele não usa quase nada daquilo que ele aprendeu, né? E isso daí eu vejo como realmente uma imposição do sistema para que todos, né, para dizer que todo mundo é inteligente se você dominar todas as áreas. Só que inteligência, ela não assim, a gente acho que não tem uma noção de como medir, acho que não tem nem como medir a inteligência do ser humano, né, que cada um é inteligente à sua maneira. Mas assim, desse ensino médio que nós vivemos hoje, né, e para esse ensino médio que vai entrar, qual é, assim, o que você acha de mais assim distorcido e o que vai doer mais nisso aí? Acho que são vários pontos na sua questão. Né? Acho que eu falei muito até. Não? Falei muito até. Eu vou tentar me esquivar um pouco da primeira ideia que você colocou sobre o excesso de matérias. Sim, né? Sim, sem problema. E vou só tentar fazer um contexto do ensino médio para ver como a gente caminhou, né? Eu trouxe aqui uma colinha, isso é fenomenal, né? Tem que ter. Tem que ter. E aí não vou regredir tanto o ensino médio, mas o ensino médio a gente precisa defini-lo, né? Como ele está definido, como a etapa final da educação básica. Sim, isso Ou é verdade. seja, ele compreende ainda o ensino fundamental, o infantil e o médio é uma etapa final da educação básica. Ok. Vários pontos nesse sentido precisam ser pensados. O que é uma educação básica? A educação é básica porque ela te leva para algum lugar ou ela é básica porque ela te prepara para alguma coisa? Para o dia a dia, para o cotidiano, né? A primeira regressão que eu gostaria de fazer é a que foi chamada Reforma Capanema, que era o nome do secretário da educação, como chamava à época, não ministro, né? Em 1942, que tinha definido entre científico e clássico. Você tinha essas duas opções. Isso em 1942, Estado Novo, é um regime, vamos dizer, muito próximo do totalitário. Em 1946, além dessas duas alternativas, dessas duas únicas alternativas, foi criada a possibilidade do curso normal. Entendi. Era um curso de nível médio, pegava mais ou menos essa faixa que nós temos hoje, dos 15 aos 18, 19 anos, e preparava professores para o exercício do magistério do ensino infantil e das primeiras séries do ensino fundamental. Entendi. Que chamava ginásio, essa coisa toda. Essa lei desaparece em 1971, Sim. pleno regime militar, depois do ato institucional número 5 de 68. Sim.
e que se pensa numa formação mais integral e que toda a formação de ensino secundário, vamos dizer assim, tivesse uma formação profissional. Sim. Havia uma propaganda que o Brasil era um país que ia para frente, que estava se desenvolvendo, então nós precisaríamos formar inclusive mão de obra, porque até mesmo é um momento que chegam multinacionais ao Brasil. Isso. Naquele momento, um dos argumentos usados para justificar a instituição da profissionalização do ensino secundário foi que não haveria diferença entre as elites e as classes menos favorecidas. Então todo mundo passaria por a equidade, né? Haveria uma equidade, então todo mundo ia ter uma formação profissional. Entendi. Isso desaparece em 1997. Estamos no governo Fernando Henrique Cardoso neste momento, né? Com o ministro da Educação Paulo Renato Souza. Ok. E essa obrigatoriedade da profissionalização, ela já não existe mais, então se separa. Ensino médio é ensino médio, educação profissional é educação profissional. Provavelmente isso não desapareceu por completo. Nós temos escolas, inclusive aqui em Guaratinguetá, por exemplo, que é o caso do COTEC, que manteve a formação de nível médio e, paralelamente, a formação técnica. Exato. Mas foi comum a separação. Acho que um exemplo mais claro que nós temos foi a rede ETEC, do Centro Paula Souza. Isso. Que até então, até 97, vinha com um curso técnico aliado ao ensino médio. Sim. E houve uma separação. Então, criou-se as escolas, criaram-se cursos apenas de ensino médio e outros cursos de ensino técnico. Sim. Bom, esse é o panorama. Então, 1997 é a Lei de Diretrizes e Bases que nós temos hoje, né? Ela foi, a LDB. A LDB, ela é de 96, mas em isso. 97 é a separação do ensino técnico. Exato. E nessa eu não gosto de chamar de reforma, porque quando você faz uma reforma na sua casa, você pretende melhorar a casa, a mobilidade, você troca. Então o que existe é uma demolição. Então a gente vai adotar essa inóbile. Uma destruição, né? Isso. Vamos ser mais verdadeiros, né? A demolição do ensino médio, ela propõe então que essa formação básica ela não seja mais completa no sentido de haver disciplinas, mas ela compartimenta em 5 itinerários formativos. Sim. 5 itinerários formativos que seriam linguagens e códigos, ciências humanas, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e o ensino profissionalizante. Ou seja, as disciplinas que caem no Enem. Esse modelo, aliás, a sua pergunta é ótima. Esse modelo, essa separação, esses 4 pilares, eles apareceram pela primeira vez num parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 1598, feito por uma senhora chamada Guiomar Namo de Mello, em que se sustentava teoricamente essa ideia. E naquele momento foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio, pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e por uma socióloga da Unicamp chamada Maria Helena Guimarães de Castro. Uau! São nomes importantes porque eles vão aparecer novamente. Vão, eu garanto. E então essa divisão das áreas se constituiu dessa forma. Sim. E se encaixaram algumas disciplinas nessas 4 vertentes do saber, nesses 4 pilares, ou como a gente queira chamar, que hoje são chamados de itinerários formativos. Sim. Então, a ideia é que esse novo ensino médio, que não tem nada de novo, como a gente vê, ele é uma recuperação da reforma Capanema, da institucionalização de 1971, então ele não tem nada de novo. Aliás, logo depois da traição, o presidente Michel Temer, dando uma entrevista, ele disse exatamente isso.
né? E eu trouxe aqui as palavras dele para não dizer, no dia 14 de novembro de 2016, Olha só. estava dando uma entrevista ao Roda Viva, Uhum. que ele achou ótimo porque foi uma propaganda do governo dele. Nossa. Ele disse: nós estamos voltando a passos extremamente útil. Desculpa, nós estamos voltando a um passado extremamente útil. Que passado é esse, né? É útil, né? Que passado é esse? E então é mais ou menos dentro dessa trajetória, dentro desse histórico do ensino médio, o que vai ser o novo ensino médio, que vai ser composto por esses 5 itinerários, Sim. mais a chamada Base Nacional Comum Curricular, É a BNCC. a BNCC, que particularmente como professor de português eu não consigo entender porque que o comum vem antes do curricular, mas isso eu também, assim, quando eu estava na faculdade, o professor, Base Nacional Comum Curricular, por que não pode ser curricular comum? Porque, tipo assim, não é comum, não vai ser comum para o Brasil, ou cada instituição vai ter a sua, não, porque comum, vai ser para todos. Eu falei, mas eles estão querendo formar o quê? Robô? A ideia... A ideia é que o currículo não seja comum, mas que a base seja comum. Seja comum, né? Tipo, algo que possa ser, talvez, meio alienante, né? De alguma forma, sim. De alguma forma. Sempre, né? Sempre. Bom, então esse é o caminho. Foi o histórico do ensino médio do que vai vir a ser. Sei. Né? Bom, você quer perguntar mais alguma coisa desse histórico? Não, tirar alguma dúvida desse histórico. Não, mas eu tô esperando ver se a galera vai mandar alguma pergunta ali pra você. O seu José Carlos Flor aí também, tá online com a grande gente. Poeta José Carlos Flor. Senhor José Carlos Flor, o grande poeta José Carlos Flor. Grande poeta. Seu José, se quiser mandar alguma pergunta também sobre o novo ensino médio, regaçar também o novo ensino médio, pode regaçar aí. Não tem problema nenhum, tá? Tem mais gente aí. A minha professora também, Adriano de Castro Roma, também está assistindo aqui a gente, parece. Manda um joinha aí, você que está assistindo. Compartilha esse vídeo aí para mais informações e faça o seu questionamento. Questione aí a gente também para a gente estar podendo responder para você, tá ok? Mas se quiser pode continuar aí. Bom, dentro desse histórico do ensino médio, eu acho que daí é bacana a gente pensar num contexto também em que aparece a demolição do ensino médio, né? Sim. Então, como eu disse, o Congresso autoriza a abertura do impeachment em 17 de abril de 2016. Aquele impeachment da Dilma? Isso. Ah, tá. Autoriza o impeachment da ex-presidente Dilma em abril de 2016. Uhum. Ali o governo Temer assume, né? Sim. Dentro desse momento, entre mais ou menos março e maio, junho, começa a existir um movimento grande de ocupação, invasão, eu vou falar porque algumas escolas foram ocupadas, outras foram invadidas. Eu acho que houve de tudo. Que eram justamente demandas do ensino médio, né? Essas ocupações, invasões, enfim, elas tinham um apelo que era muito forte com relação à qualidade do que se oferecia do ensino. Havia um descontentamento dos adolescentes, eu vou chamar de adolescentes, não dos jovens aí, porque o jovem pegaria uma faixa da vida adulta que não era naquele momento. Sim. E para o bem ou para o mal, com erros e acertos, houve um desconforto muito grande em todas as esferas governamentais. O governo de São Paulo, por exemplo, não sabia o que fazer. A gente ouviu relatos de policiais militares entrando nas escolas para retirar os adolescentes, uma dificuldade muito grande para dialogar. Sim. No Paraná, o governo Beto Richa também, com esse discurso bastante forte, contrário a essas ocupações e contrário ao diálogo, isso que me parece mais assustador. Sim. E isso me parece, e aí é uma hipótese minha, que essa ideia que está sendo vendida na propaganda oficial de que o aluno, que o educando,
que o jovem vai ter oportunidade de escolha, que Os estereótipos. ele atende aos interesses do jovem. Isso veio Isso. muito para amenizar aquele momento. Então foi questão, então, tipo assim, foi fogo de palha, né? E é porque assim, já havia projetos de lei, emendas, muitas emendas, Sim. que estavam sendo discutidas desde 2003 ou 2013. Nossa. A Base Nacional Comum Curricular, inclusive, já vinha sendo discutida, ela tinha um caráter, ela estava para consulta pública, Sim. não é, né, em um site. E de repente o ministro Mendonça Filho assume e edita como medida provisória a legislação que já estava como projeto de lei. E isso que já tinha passado por algumas comissões, já tinha sido devolvida por rejeitar. Sim. Então, fora isso, a medida provisória, Sim. nós precisamos lembrar de outras leis que vieram a reboque do governo Temer. Eu só tenho uma pergunta só a esse respeito. Eu vi, né, a gente estava vendo aí na internet, em jornais, que assim, às vezes o pessoal ia perguntar para os alunos que estavam fazendo ocupação ou mesmo, né, invadindo essas escolas, o porquê que eles estavam fazendo. Muitos falavam, porque o nosso professor falou pra gente fazer isso por esse motivo. Aí outros falavam, tipo, eles perguntavam para esses alunos, os alunos ficavam assim, eles não sabiam o que eles respondiam. Ou seja, era uma ocupação também alienante, porque o professor simplesmente mandava, né, a elite, né, mandava o aluno, fazia a cabeça do aluno e ele ia lá, ficava ocupado, e outros que estavam ali porque os outros estavam. O que você acha disso? Porque eu sei que pega bastante a parte do professor que nós somos, eu sei disso, e pode fazer uma crítica sem problema nenhum, e eu não ligo, porque nós somos e nós sabemos como é difícil trabalhar a educação dentro do cérebro, né, de um ser humano. É muito complicado. Muito complicado. Aí assim, e essas atitudes, o que você pode me dizer a respeito delas? Eu acho que a gente precisa entender vários contextos. O primeiro, que sim, me parece uma coisa espontânea do jovem, a vontade de modificação. Sim. A vontade de mudar, a vontade de reformar, há uma não aceitação, né? Mesmo que tudo esteja muito bem. Sim. Mas há uma vontade de rebeldia, vamos dizer assim, ainda, né? E por outro lado, junto dessa vontade, me parece que muitas vezes o jovem se deixa levar por discursos mais inflamados. Entendi. Vou dar um exemplo aqui muito fora do que você me perguntou, mas para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Tudo bem. Todos os partidos políticos, eles têm uma ramificação, um viés ali, um departamento, vamos dizer assim. É uma linha de segmento, né? Que é para o jovem. Tá. Então você tem... E eu me lembro de um vídeo do PSDB quando foi eleito um jovem, 17 anos. Sim. Ele foi eleito presidente do... Eu acho que era uma coisa regional em Brasília, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Sei. E a primeira atitude dele enquanto presidente do PSDB jovem daquela região, né, o diretor e tal, Sim. foi chamar o Aécio Neves para dar uma entrevista. Me parece que o Aécio Neves é a coisa mais retrógrada que o PSDB tem. E naquele momento de efervescência, de denúncias, ele tinha acabado de perder. Ou seja, eu quero me filiar a alguém que tem nome, que tem status. Essa leitura que eu faço daquele momento. Entendi. Então, a gente sabe de casos, por exemplo, nessas ocupações, invasões, que havia advogados que não tenham nada a ver com o contexto com educacional, a situação, e que chegava a mandar áudios de WhatsApp para os jovens que estavam dentro das escolas, dizendo assim, ó, a democracia, não é porque a democracia pode todo mundo dar sua opinião, que ela não tem que prevalecer. A ideia era essa, que não precisava prevalecer a opinião da maioria. Entendi. Opa. É democracia, mas ao mesmo tempo uma ditadura? Ou seja, né? Não. E ele usava na época a expressão, inclusive, dizia que era... Não, mas não é a ditadura da democracia. Eu falei, opa, alguma coisa tem de errado. Então, assim, houve. Sim. Né?
juntar, né, a vontade do jovem de modificar. Fora isso, eu acho que há uma coisa, William, eu sou da área da literatura e talvez isso também perpasse. Sim. O Mário de Andrade, perguntaram para o Mário de Andrade o que eles queriam com a Semana de Arte Moderna. O Mário de Andrade disse, olha, eu não sei o que a gente queria, mas a gente sabia o que a gente não queria. Então eu acho que muito isso aconteceu com o jovem. O que eu não quero mais é escola precária, eu não quero mais professor faltando, eu não quero mais ter aula de biologia, tendo que ver a célula, depender para ver a formação de uma célula pelo dom, a aptidão artística do professor de biologia, desenhar a célula na lousa, né? É escola sem laboratório. Então, assim, talvez eu não saiba o que eu quero, entendi, mas sabia-se claramente o que não dava, né? Porque, assim, eu não sou contra modificações no ensino médio. Eu realmente acho que o ensino médio precisa alterar. Sim. Mas não é essa modificação estrutural. É preciso uma modificação metodológica. Sim. E que teria a ver com modificação financeira. Sim. E aí é que não vejo governo nenhum, e eu falo governo com exceção do governo Lula. Não sou petista, tá? Eu achava o governo da presidente Dilma horroroso. Tranquilo. Achava que ela foi muito ruim para os professores. Estou falando isso na condição de servidor público federal. Entendi. Ela foi muito ruim para os professores. Mas o governo Lula me pareceu o único que realmente elaborou um projeto de educação para o país. Né, e que se perdeu completamente. Fez, mas se perdeu. E estamos em vias de se perder mais ainda. Nossa Senhora. E a gente sabe, né, que com esse novo ensino médio, tem dois amigos meus lá de Roseira, né, que eu fiz entrevista com eles na semana passada, que é o Carlos Valim, a Daniela e tem a Ana Cláudia também. Eles comentaram comigo, eu fiz, né, sou graduado em História, fiz Filosofia, mas não adiantou nada porque esse novo ensino médio arrebentou com essas disciplinas. Exatamente. E o que você acha disso também? Porque eu sei que História e Filosofia é extremamente importante. Sim, eu não sou um fã de História, mas concordo que deveria ter pelo menos um básico. Sim, com certeza. Pelo menos pra gente conhecer a nossa origem, né? Descobriu o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Mas o que você acha disso, da sua experiência? Assim, teoricamente, eu acho, um argumento que se usa a favor dessas disciplinas é que elas auxiliam na formação crítica. Sim. Eu não acho que a formação crítica perpasse só essas disciplinas. Eu acho que a formação crítica ela tem que perpassar a escola inteira. Todos os envolvidos da escola precisam estar ali e todas, já que estamos falando em disciplinas, todas as disciplinas precisam, né? Sim. Vamos pensar em alguma coisa muito abstrata, uma aula de matemática pura e simplesmente que o professor vai dar uma demonstração de como se faz uma fórmula. Ela pode sim perpassar um raciocínio crítico muito forte ali, sim, né? Por que não, né? Agora, o desaparecimento das disciplinas consideradas de humanidades, que são disciplinas fundamentais, inclusive, que baseiam o pensamento ocidental, a filosofia. Sim. Né? Eu me lembro de uma professora na Unital que dizia que eles entravam, que os professores eram medidos pela produtividade de publicação. A quantidade, né? Isso, só que só valia durante 3 anos. Nossa. Então ela dizia assim, Aristóteles a gente pode jogar fora, né? Faz mais de 3 anos que ele escreveu a poética, no caso, que era o que a gente serve, né? Não serve. Mas o que é muito preocupante o desaparecimento dessas disciplinas, porque, de novo, é a mesma estrutura curricular que foi adotada no regime militar. Sim. Porque de alguma forma ou outra, professores mais doutrinários ou não das ciências humanas, eles tendem sim a nos ensinar a olhar o mundo com uma outra perspectiva e não com uma perspectiva utilitarista imediata. Um professor de história, mais do que os conteúdos históricos, ele vai nos ensinar a perpassar como as coisas têm sua historicidade.
né? O que hoje eu considero relevante, Sim. isso pode ter sido não relevante no passado, Uhum. isso pode não ser, isso vai retomar de alguma forma muito com uma relevância em um outro momento futuro. Uhum. Então, esse olhar de quem consegue se movimentar pelo tempo, isso é muito interessante. E deixar isso de fora me preocupa, né? Acho que preocupa toda a sociedade, Uhum. justamente por isso, porque nós não conseguimos contextualizar de uma maneira reflexiva, crítica, Uhum. se não conseguimos trabalhar com dados, se não conseguimos visualizar melhor os contextos. Sim. Acho que, nesse sentido, o desaparecimento dessas disciplinas, Uhum. ela foi bastante questionada na época, por isso ela foi questionada, e hoje se fala mais de disciplina, não se fala em disciplinas, mas em estudos e práticas de sociologia. Estudos e práticas de sociologia. Não sou professor de sociologia, mas eu queria saber qual é o medo de se dizer, olha, você tem que ter sociologia na escola com estudos e práticas. Qual era a dificuldade de se escrever? Tem que ter disciplina, sociologia e filosofia, né? Aliás, William, falando dessa coisa do por que determinadas disciplinas permaneceram, hoje nós só temos 3 disciplinas obrigatórias. Sim. Né? Ou 3 disciplinas serão obrigatórias. Uhum. Língua portuguesa, pode ser que eu não fique desempregado. Matemática. Sim. E inglês. O que é interessante é porque o inglês entra como língua estrangeira e obrigatória. Você tem mais ou menos ideia qual foi a escolha? Porque o inglês é importante. Claro, talvez um jovem, um adolescente que mora ali na região de Quiririm, seja mais interessante para ele o italiano. Exatamente. Pode ser mais interessante para alguém que mora na fronteira do Rio Grande do Sul ou que mora na fronteira do Paraná com o Paraguai, seja mais interessante, talvez, não sei, estudar espanhol. Sim. Acho que globalmente o inglês ele é uma segunda língua essencial, né? Sim. Globalmente, acho que é por isso, eu acredito que seja por isso que o inglês ele ficou ainda na grade. Mas eu posso estar bastante equivocado. Havia uma reunião do Conselho de Secretários de Educação. Entre os presentes estava a senhora Maria Helena Guimarães Castro, já apareceu aqui a segunda vez, que é socióloga de formação. Entendi. E de profissão também, ensinava sociologia. Sim. Antes de se aposentar. Nessa reunião, uma das discussões foi quais disciplinas ficariam obrigatórias. E aí, o inglês estava emperrando as discussões. Naquele momento, havia um garçom que estava servindo café, água durante a reunião. Imagino que deva ter sido reunião desgastante, porque assim, já vinha correndo há alguns dias. Sim. E a reunião, então, o garçom pediu a palavra e, ouvindo as discussões, ele disse, olha, como que a minha filha, como assim a minha filha que está no 6º ano não vai aprender inglês na escola? Né? A discussão não era se ia aprender inglês na escola ou não, era se o inglês ia entrar como obrigatório. Entrar como obrigatório. E aí ele fala, olha, eu tô aqui nesse hotel, o japonês fala comigo em inglês, o de outra nacionalidade fala comigo em inglês, mas o inglês, assim, ele precisa ser. Então, atendendo a pedidos do garçom, que estava preocupado com a filha, o inglês entrou como língua obrigatória. Nossa! Ninguém tocou nesse assunto. Somente o senhor Cláudio de Moura Castro, que é um empresário da educação, tem umas redes de ensino privado no ensino superior. Ele publicou isso na Veja, falou, nossa, o Robson lê Veja, pô, né? A gente precisa ler de tudo, inclusive coisas ruins. Sim, é necessário. Para você aprender como, né? Você tem que aprender o ruim, tem que aprender o bom também. Pra você ter parâmetros. É lógico, né? Sim. E então, assim, ele conta isso numa edição número 34,
Não me lembro do ano agora exatamente, mas isso é possível encontrar no Google e tal. E isso aparece, não sei se vai aparecer na Veja, mas porque a questão é muito séria. A questão é muito séria. Não houve o debate porque não se limita nisso. O ensino de uma língua estrangeira, ele perpassa questões que vão muito além do mero utilitarismo do mercado de trabalho. Entendi. Ele vai para outros caminhos. É uma questão de cultura, às vezes, né? Tipo, envolve muito mais coisas. Exatamente. E aí, assim, não que eu ache que o inglês, para mim, eu acho que a escola deveria ter pelo menos 2 ou 3 línguas estrangeiras obrigatórias, porque a língua estrangeira, ela muda o ser humano, Muda. a sua cabeça, o seu modo de pensar, o seu Sim. modo de agir, a valorização do outro. Uhum, sim. E, né, então, assim... Ajuda a pensar até com mais clareza, né? Com certeza. Há coisas, por exemplo, eu em casa, há coisas que eu não consigo expressar em português. Você só consegue expressar em... Eu só consigo expressar em espanhol. Né? E aí me faltam... A estrutura sintática que eu acabei de usar, me faltam as palavras, isso é espanhol, isso não é português. Então, sim... Eu acabei de misturar o português, é horroroso agora. É que nem quando a gente fala, oh shit. Exatamente. Aí você não consegue falar que merda, né? Você fala, oh shit. Da mesma forma, eu tenho professores argentinos que lecionam na Universidade de São Paulo. Uhum. E eu me lembro que uma das professoras, uma vez dando aula, falou: olha, gente, isso eu não consigo dizer em português, isso eu não consigo dizer em espanhol, eu vou ter que dizer em português. Ou seja, há uma questão afetiva, sentimental. Sim. Para além do utilitarismo, se eu vou saber falar, mandar uma carta, um e-mail ou não. É fundamental o inglês? É fundamental o inglês, assim como é fundamental o chinês, assim como é fundamental o italiano. Assim. E todas as outras demais línguas. Exatamente, né? E assim como eu acho fundamental, por exemplo, aprender latim para ver se você consegue fazer análise sintática. Eu acho isso sensacional. Nossa, latim é complicado, hein? Né? O raciocínio lógico melhora muito, mas... Né? Eu acho latim bem complicado, parece alemão pra mim. Sim. Nossa, né? o alemão também é muito, mas muito difícil. Sim, sim. Todo mundo que eu pergunto assim, se vocês conseguem falar alguma coisa do alemão, é muito difícil. Exatamente. Parece que é uma das línguas mais difíceis que existem. A minha ex-namorada Camila Soares, ela é fluente em alemão, cara. Ela fez 4 anos de Instituto Goethe, né, aqui em Guará, quando ela estava estudando no Instituto. E, nossa, ela fala, cara, muito bem alemão, sim. Com todo assim, sabe, aquele sotaque arrastado, meu, é assim, limpo. E o Caetano Veloso diz que só dá pra filosofar em alemão, né? Tá louco, meu, que negócio estranho, cara. Parece que tá xingando a pessoa. Tá louco. Mas assim, eu acho que o inglês e o espanhol hoje, assim, é o que mais, assim, digamos, em matéria de empresa, é o que eles estão mais pedindo, o inglês e o espanhol. Sim. Porque o espanhol ele é similar ao português, né? Sim. Então... Inclusive porque há uma submissão em aceitar sempre a empresa estrangeira. Como se fosse, vem uma montadora, muito bom, vai gerar empregos e tal. Mas a dependência nacional que isso cria ao longo prazo... Nossa, nem me fale. Né? Aí você manda o currículo, eles têm aquelas exigências. Você tem que ser fluente em inglês, alemão, espanhol, chinês. E você tem que ser mestrado em não sei o que. Você fala, caraca, tipo assim, o quanto que eu vou ganhar nisso aqui? Para você ser estagiário, né? Pior é que é pra ser estagiário ainda, pra variar. E não ganha tanto assim. E às vezes você trabalha horas e horas, tem uma demanda muito grande de serviço. Às vezes você não utiliza tudo isso que eles estão pedindo. Sim. É só uma exigência. Eu não sei por que é tanta exigência assim. Porque você pode estar aprendendo no momento que você está trabalhando. Sim. Por que não? Sim. Mas não, eles já querem... Hoje as empresas eles já querem pessoas assim, preparadas já. Tipo, eu estou pronto. Isso. Só que não é assim que o ser humano funciona. Você chega numa empresa do nada e... mas você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sei o que. Aí você tá cru. Aí você fala assim, acabei de sair da faculdade. E aí? Exatamente. Tipo assim, você estudou bastante, você teve os seus estágios, não sei o que, mas
tipo assim, você está disposto a me ouvir, você está disposto a me ensinar, ah, você está cru ainda, não é assim que faz. Eu vejo que tem uma deficiência muito grande nisso aí Sim, sim. também. Sim. Das empresas hoje, né, Uhum. atualmente, eles quererem as pessoas prontas já para trabalhar. Não, a pessoa sabe de tudo e é isso. Não, ninguém sabe de tudo. Não, as pessoas não estão prontas, né? Elas não foram terminadas, como diz o Guimarães Rosa. Exatamente. E assim, a respeito também do novo ensino médio, dessa, né, da PEC, né, da CMP, eu acho assim que eles não deveriam fazer reforma do ensino médio, mas sim da educação básica, lá de baixo mesmo, sabe? Porque não adianta você querer mudar o telhado, sendo que você não muda a estrutura. Eu acho que deveria começar com as crianças mesmo, lá de baixo, para depois ir modificando quando elas estiverem lá em cima, porque não adianta. Tipo assim, você tem um filho, uma filha que aprendeu assim, se assado lá no pré. Aí chega no fundamental, no ensino médio, é uma coisa totalmente diferente. Um dos argumentos do governo foi justamente esse, que esse modelo de ensino médio está alinhado com os países de primeiro mundo. Não sei nem se essa nomenclatura ainda existe para a geopolítica, mas essa ideia de primeiro mundo, realmente, essa questão dos itinerários, das escolhas, de você poder escolher a disciplina que você quer. Porque eu sei que nos Estados Unidos é assim, você escolhe. O adolescente ele escolhe. Mas há uma tradição da base que te permite chegar, por exemplo, com 14, 15 anos e poder ter uma perspectiva de escolha, estar mais seguro do que você escolhe. Entendi. O governo também tem anunciado bastante na televisão que agora todos terão os mesmos direitos de aprendizagem. Isso já estava na LDB, inclusive lá de 1942. A ideia de que a educação é para todos, aliás, ela aparece quando se institucionaliza a República. Aí você precisa democratizar a educação, porque é um dos princípios da modernidade que a educação pública chegue a todos. Entendi. Inclusive baseando que como agora foi criada a Base Nacional Curricular comum para o ensino fundamental, essa sim já foi aprovada e me parece que já deva estar funcionando já o ano que vem, se algumas redes talvez já tenham. Então isso já está no ensino fundamental. Entendi. E então para o ensino médio seria uma continuidade. Mas lendo os documentos oficiais, o que tem hoje da base do ensino médio, não há nenhuma referência à continuidade do estudo do ensino fundamental. Não há nenhuma continuidade, não há nenhuma referência. Então, assim, não é uma questão de continuidade. Não há isso. Aí eu penso assim, se a criança, né, antes, lá na escola, né, primeiro ano, segundo ano, ela não tem essa opção de escolha. Ela já não tem essa opção de escolha desde pequena. Porque é tudo sempre imposto. Aí chega na hora dela fazer ensino médio, ela vai ter essa opção de escolher. E aí? Que transtorno será que não vai surgir na cabeça dos adolescentes? Eu não estou sendo pessimista, mas eu estou dizendo o quê? Que a realidade é dura mesmo, é complicada. Aí então eu sei que tem gente que vai falar, não, mas o jovem hoje ele está mais decidido, não sei o quê. Bom, eu acho que isso é uma balela, que o jovem hoje ele tá mais perdido do que segue um tiroteio. Não sei, eu posso estar muito equivocado nisso que eu tô falando, mas é o que eu observo. O jovem hoje ele procura muita bobeira, fica assistindo muita bobeira, ao invés de começar assim, a pensar num futuro e alguma coisa para ele ser ou para ele fazer. Ele prefere ficar assistindo bobeira. Aí você fica assim, qual é a criticidade que vai ter num jovem desse hoje, sendo que ele não teve esse poder de ser crítico quando ele era bem menor, lá no bercinho, lá na criação dele mesmo. É essa distorção que eu acho assim, cara, tá um caos. Hoje, William, um dado muito preocupante que nós, em média, a gente tem cerca de 5 milhões de adolescentes nessa faixa dos 15 aos 19 fora da escola. Então.
Desculpa, fora do ensino médio, perdão. Tá? Fora da escola, mas fora do ensino médio. Fora né? do ensino médio. Mas Entendi. pelo menos 50% desses 5 milhões realmente estão fora Da escola. da escola. Nossa. Eles não trabalham ou trabalham em regime de informalidade ou estão defasados na relação idade-série. Então, Sim. você tem um menino de 16 anos que está no 6º, 7º, 8º, 9º ano. Então, há uma preocupação importante porque, de alguma forma, é preciso integrar, incluir esse jovem na escola, porque a gente sabe que também o mundo da criminalidade ele é muito convidativo, ele é muito fácil, Sim. ao contrário do mundo da educação, que é demora muito, demora muito, é exaustivo, né? É exaustivo, exige esforço, exige paciência, muita paciência, exige dedicação. Sim. E o retorno, quando há, ele não é imediato. Não. E às vezes ele não é na mesma proporção que você acha que você mereceria. Então isso tudo às vezes pode parecer frustrante para quem está na idade de 16, 17 anos. Pensa, nossa, eu vou estudar tanto para não ter um retorno tão cedo assim. Isso. E aí nós temos algumas propagandas também do tipo, mas olha, ele não tinha educação, ele foi um empresário, ele criou uma mega rede de vender carne, ele não estudou. Sim. Mas ele é um no meio de milhões. Então, assim, a gente não pode se deixar levar pelos exemplos unitários, que não são nem amostra do ponto de vista científico, né? Porque eu acho que, na maioria dos casos, a ralação é que compensa mesmo, né? Se você se dedica, você consegue, né? É o esforço, a persistência, é isso que move e que realmente... fora isso, outro dos argumentos do governo é que há uma baixa aproveitamento do ensino médio. Então, assim, nos últimos 20 anos foram criados medidores, vamos dizer assim, da qualidade da educação. Que são os IDEBs, os SARESPs, as provas Brasis, os exames nacionais do ensino médio, sinais e por aí vai. O PISA, todos, né? Que, aliás, porque eu não sei por que a gente usa, porque o PISA, a sigla é em inglês, talvez seja por isso. Aliás, seja por isso o inglês tão importante, né? Para entender. Para entender o PISA, pode ser isso. Aí, a questão é como medir a qualidade da educação por um indicador. Entendi. Então, eu retirei das justificativas da lei. Para quem entende um pouco de lógica, eu não entendo muito de lógica. O meu raciocínio ele vai o máximo quanto eu preciso, por exemplo, para ensinar os alunos a redigirem. Entendi. Né? Mas a lei ela é tautológica e ela mesma se contradiz. Então, uma das, a justificativa do Ministério da Educação, eu vou ler um trecho aqui só para tentar mostrar. Tá, pode ler. Em primeiro lugar, em decorrência da urgência do problema, desse nível de ensino no país, dados do IDEB recém-divulgados mostram uma realidade trágica no ensino médio e retratam a urgência da reforma. Então, sintetizando o que está escrito aqui, a reforma é urgente porque precisa de urgência. É isso que está escrito aqui. Aí você modifica uma coisa do nada. Não, mas assim, é urgente porque é urgente... Fica sem nexo, né? É como eu te oferecer alguma coisa para escolher. William, você gosta disso? Gosto. Por quê? Porque sim. Como uma professora minha dizia, porque Deus quis. Em segundo lugar, em consequência da relevância do tema. Então o tema é relevante porque ele é urgente. E se algo é urgente, o tema fica relevante. Exatamente, exatamente. Ou seja, é um discurso tautológico que não se justifica. É isso que a mídia faz hoje também. Sim, sim. Tudo. E outro, você medir a qualidade da educação... Como você vai conseguir... Por causa de um indicador que só... Um indicador, né? Um indicador que só mede português e matemática de algumas escolas. É meio frustrante isso.
Bem frustrante. Né? Então, assim, é muito difícil medir a qualidade da educação só nesse parâmetro. A mesma coisa me dizer que o ensino particular no Brasil é melhor porque ele aprova mais na USP. Existem outras demandas da sociedade, e às vezes existem outras demandas de um jovem, por exemplo, de classe menos favorecida, que não é exatamente passar numa USP. Sim. Né? E outra, não precisa todo mundo estudar na USP. Pra Não quê, precisa né? todo mundo estudar na Só pra Unicamp. falar assim, é status. Exatamente. Eu sou da USP. Que Exi- nem o pessoal da FEG. Eu sou fegando. Você Ou pode... então eu sou fatecando. Né? Não que essas instituições sejam ruins, Isso. mas a gente tá falando em questão de status, é diferente. A gente está falando em questão de escolha. de Você não, escolha. você dizer que só é bom a pessoa que entrou num... Não, existem profissionais excelentes. Opa, no entanto, eu conheci o Adriano Rosa, que ele é um professor, acho que doutor, lá da FATEC. O cara é super simples, humilde. Um abraço pro Adriano se ele assistir esse vídeo, tá? E o cara é inteligentíssimo, cara. O cara foi até pro MIT. Olha, aí. Né? Né? Então, E super humilde. Nossa, humildíssimo, mas humilde. a nossa Sim, trajetória, ela não dá para eu medir, né, por um indicador, por uma prova. É a mesma coisa um professor na sala de aula querer dizer que o aluno X ou Y melhorou ou piorou só por causa da prova. Da prova, né? Vai medir só por causa do papel. Exatamente. Não existe isso. Não tem como. O processo avaliativo, ele, né, demanda... Aliás, Sim. se há alguma coisa boa nesse projeto de demolição do ensino médio, projeto não, que já virou lei, né? Sim. A demolição já começou, né? As máquinas estão trabalhando à noite, né? Pode ser que elas venham de manhã para derrubar a fachada. Né? Quem é de Guará vai entender o que eu estou dizendo. Né? Então, essas questões são relevantes, elas precisam ser ponderadas e elas, né? Então, por aí. William, eu queria pontuar, para a gente andar um pouquinho aqui, os principais pontos pontuar os principais pontos, olha só, já adotei o discurso dessa reforma. A primeira questão que modifica muito fortemente é que o ensino médio, até então, ele era de 800 horas anuais. Isso que eu ia comentar com você também, ia te perguntar isso. 800 horas anuais correspondia mais ou menos a 5 aulas por dia. 5 horas aula por dia. Por dia durante 200 dias letivos. Isso não foi modificado. E ele vai passar progressivamente a ter 1.400 horas anuais. Inclusive porque a lei institui o ensino médio em tempo integral. Isso. Né? A lei não é só a modificação da estrutura, ela cria política de fomento à educação de tempo integral no ensino médio. 1.400 horas, bacana. Você ter o jovem muito tempo na escola, eu acho importante. Como eu disse, eu trabalho numa instituição que os alunos não são de tempo integral, mas eles ficam o tempo todo na escola porque a demanda de trabalho é muito grande, né? É muito grande e é um ensino médio de 4 anos. Algo que eu defendo assim com unhas e dentes, que o ensino médio seja de 4 anos, porque o ensino médio de 3 anos, ou como funciona nas escolas particulares, só com 2 anos, porque o terceiro ano é cursinho, ele não forma, ele não dá a base necessária. Ele não forma um cidadão. Ele não forma um cidadão. Para ser, né? Isso, exatamente. Entendi. Então, 1.400 horas. No entanto, essas 1.400 horas, elas não serão para todas as escolas. Elas não serão para todas as escolas. Eu pensei que fossem para todas as escolas. O Plano Nacional de Educação prevê a implementação do ensino de tempo integral até 25% das escolas, até 2020, se eu não me engano. 25% das escolas é muito pequeno. Sim. É muito pequeno para você dizer que você realmente está oferecendo. Você está criando ilhas de excelência. São ilhas de excelência. São ilhas, você vai criar ilhas de excelência como realmente existem hoje no país, em alguns casos, né?
Digo isso assim com muito propriedade porque na instituição onde eu trabalhava até então, eu sabia que ela era uma ilha de excelência na região dela. Entendi. E assim, eu sabia que o modelo de educação que estava ali era um modelo caro, porque remunera bem os professores, tinha uma infraestrutura de laboratórios, faltava quadra de esporte, um ginásio poliesportivo, isso era o defeito da escola, mas Entendi. Não é possível, é um ensino caro. Então assim, eu imagino numa escola em que não tem estrutura física para a criação de um laboratório de ciências, para um laboratório de línguas, para um laboratório de informática decente, com ali 30, 40 computadores, com Wi-Fi disponível bom, né? Não dá para ter internet de escada no laboratório de internet. Ainda Não. tem escola que funciona desse jeito. Então, isso não é para todos. É para uma minoria. Isso é para uma minoria. Vai criar ilhas de excelência. Vai. E o meu medo é que aconteça uma demanda da seguinte forma. Que os alunos mais privilegiados, né, das elites, os filhos, né, acabem ocupando esses espaços que poderiam estar com os alunos menos favorecidos. Sim. Nada contra que A uma elite, pessoa que né? tenha dinheiro estude numa escola pública. Mas que dê Mas que a escola seja pública para todos. Que dê a disponibilidade de um aluno, né, menos favorecido possa estar também junto com esse aluno que possa estar em alguma coisa até melhor. Ou que não aconteça coisas como eu já vi em várias escolas públicas e particulares onde eu trabalhei. O aluno se matricula na escola pública, leva daquele jeitão, né, vai arrastando, né? Um jeitinho brasileiro, mas ao mesmo tempo ele está matriculado não oficialmente na escola particular. Nossa. Porque o sistema é o mesmo. Entendi. Então ele se matricula na escola pública oficialmente, na particular extraoficialmente, porque depois, quando ele for concorrer a Enem, ele tem o bônus de ter estudado na escola pública. Nossa. Mas é muita falcatrua, né? Bom, mas é muita falcatrua. Bom, e eu não concordo com isso, porque isso tira o direito de alunos, né, na escola pública passarem, e esse daí, tipo, né, fez a sua falcatrua para conseguir também a mesma coisa que um aluno menos favorecido ele podia tem os estar. dois benefícios. Ele tem o benefício de estar naquela escola que o prepara bem para determinada prova que ele vai realizar em um período da vida dele. Sei. E ele fica na escola pública e ele aproveita os bônus. Nossa. Bom, eu não quero entrar no caso aí, mas... É melhor não, senão aí que eu vou arrebentar. Um outro ponto principal... e depois falar mal do governo, que o governo cobra muito imposto. Né? Nem me fale. Bom, e aí, esse novo modelo de demolição do ensino médio, então, propõe os 5 itinerários formativos. Durante 1 ano e meio, os alunos vão fazer parte da Base Nacional Comum Curricular. Sim. E no outro ano e meio será dedicado ao itinerário. Então, se eu acho, depois de 1 ano e meio, que eu tenho mais aptidão para artes, eu vou me ligar ao itinerário de linguagens e códigos. Ele meio que se especializa, né? Isso. É, isso mesmo. Mas eu não quero me especializar em nenhuma desses 4 itinerários, porque eu não quero entrar no ensino superior, eu quero começar a trabalhar. Então eu vou fazer um ensino profissionalizante. E o governo investiu maciçamente na propaganda, dizer que é a qualidade, que é a flexibilidade e o direito de escolha do jovem. Não há direito de escolha no ensino médio do jeito que ele está. Há uma negação de direito. Porque se você tem que escolher para um, você excluiu 4. É lógico. Então, é a mesma coisa de você ter um prato recheado ali na sua casa, com arroz, feijão, bife, batata, carne. Escolhe um, ou arroz ou feijão. É o direito de escolha dentro daquilo que ele quer. Mas e aí é que está a questão, William, porque não é direito de escolha do aluno. É imposto. Não. De uma certa forma é imposto.
A lei, que era a medida provisória 476 e virou a lei 13.415, ela usa em 14 momentos, nos 21 artigos que ela tem, Sim. que a forma do ensino médio vai depender do sistema de ensino. Ela não vai depender da escolha do aluno. Nossa. Aliás, a palavra aluno aparece apenas 2 vezes na lei. Uma que tirou o que vinha da LDB de 96, que era a palavra clientela. Nossa. Essa palavra horrorosa, né? Ai. Que, aliás, assim, tirou a ideia de cliente, tirou a palavra que dava ideia de cliente, mas criou toda uma estrutura para que todos os alunos de ensino médio sejam clientes de escola particular. Eu vou comentar isso um pouco depois. Putz. A estrutura está pronta, está prontinha. Então, assim, não é. Então, vamos imaginar aqui agora muito facilmente. Nós sabemos que faltam muitos professores de matemática, física e química. Sim. Aqui em Guaratinguetá nós temos a Unesp, que tem uma licenciatura em matemática e é muito reduzido o número de alunos. A evasão é grande. Muitos alunos, por exemplo, que entram na licenciatura em física também abandonam porque vão para as engenharias, porque há mais prestígio realmente entre ser engenheiro e ser físico. E ser professor de física, então, né? Totalmente. E outra, a expectativa salarial depois é muito maior. Então, assim, então vamos imaginar uma escola que não tem esses professores. Entendi. Escola que não tem esses professores, ela não vai oferecer esse itinerário. Porque o sistema de ensino que determina o itinerário. Mas vamos imaginar ainda que o aluno more aqui, né, num determinado bairro, mas o itinerário que ele quer está do outro lado da cidade. Nossa. Em uma cidade, por exemplo, de onde eu estou vindo, como Águas da Prata, que é uma cidade que acho que não tinha 4.000 habitantes, não chegava a 5.000. Nossa. Ou mesmo Guará, né? Você pega lá o transporte público de Guaratinguetá, né? Essa maravilha do transporte público. Ó, abraço para a nova proposta de transporte público aqui em Guará. Você pode atravessar a cidade, por exemplo, você sai aqui do Jardim do Vale e vai até o Jardim Aeroporto, porque lá tem o itinerário. Aliás, a palavra itinerário na legislação é interessante, porque me remete a ônibus, itinerário de ônibus, né? E a gente sabe como é o transporte público. Bom, então assim, isso não é o aluno quem vai escolher o itinerário, é o sistema de ensino. Nossa. É o sistema de ensino que vai dizer, isso vai ter, isso não vai ter. Fora isso, William, no ensino profissionalizante, nós sabemos que, eu vou falar por mim, né, eu não gosto de ficar dando exemplos pessoais, porque dá a impressão de que você está falando só de você, mas eu acho importante. Eu fiz desenho técnico industrial, eu fiz no que a gente chamava de Alfredão. Sim. Na ITEC Alfredo de Barros Santos, e a primeira opção de ensino superior para mim foi ciências contábeis. De desenho técnico, eu não consegui emprego como técnico, eu fui fazer ciências contábeis por algumas questões particulares da minha vida. Sim. E acabei definitivamente indo fazer letras. E aí, né, me tornei, não queria ser professor e me tornei professor. Tipo assim, né, tudo a ver. Porque eu precisava pagar a faculdade, né? Entendi. Então, assim, compreensível. Eu queria trabalhar com edição, essa coisa toda, né? Mas a questão era assim, as nossas escolhas, principalmente daqueles que são de classes menos favorecidas, elas nem sempre são determinadas pelas vontades. Sim. Elas são determinadas pela situação e pelas possibilidades que você tem. Sim. Né? Então, eu imagino que um jovem que tem algumas dificuldades financeiras em casa, sim, ele vai querer trabalhar primeiro e não ingressar no ensino superior. Imagino isso. Agora, a questão é a seguinte: qual é o ensino profissionalizante que vai ser oferecido pelas redes regulares? É uma coisa a se pensar, gente. Ó, pergunta pra você aí, viu? Que tá em casa também. Mas a lei já resolveu isso. Já, né? Já. Ela permite parcerias com instituições.
Terceirização. Terceirização. Puta que lá, merda. O que essa lei ela não é uma lei de estruturação do ensino médio. O ensino médio estruturado veio para mascarar, na verdade, o início da privatização do ensino. Nossa. E aí, agora vem a minha teoria da conspiração. Não, vou deixar ela pro final. Vai, criar uma expectativa. Né? Mas, Vamos lá. pensando ainda nessas escolhas desses itinerários, né, do caminho que o aluno ônibus vai percorrer, vamos dizer assim, né? O itinerário. O Enem hoje, ele pede uma redação que você tem 5 competências. Sim. Das 5 competências, apenas 2 estão diretamente relacionadas à língua portuguesa. Apenas 2. Que é a primeira e a terceira. Que tem a ver com a norma culta e os mecanismos de coerência e coesão. Sim. As demais, principalmente a 5ª competência da redação do Enem, ela é um projeto de intervenção social que é adquirido muito baseado nas aulas de filosofia, de sociologia, de matemática. Nossa. Se você pegar os temas do Enem desde quando ele foi criado, são problemas sociais que você precisa enfrentar uma disciplina só não dá conta. Né? Por exemplo, eu me lembro de dos momentos que era sobre a questão da imigração. Uhum. E um aluno me disse: professor, eu nunca tinha estudado sobre imigração. Eu falei: você pode não ter estudado sobre imigração, mas você estudou sobre o Brasil, a economia do mundo, você estudou a história, quanto foi importante a cultura que os escravos trouxeram, o quanto foi importante ou não, né, a implementação, esse vasto território que é a língua portuguesa, essas questões, a vinda dos italianos para o Brasil, isso você precisaria fazer essa transposição. Então, como discutir essas questões na redação do Enem se eu escolho, por exemplo, o itinerário de linguagens e códigos que é a língua portuguesa e eu não, né? Fora isso, por exemplo, se eu escolho das ciências humanas, eu não vou escolher matemática. Mas todo historiador, todo sociólogo sabe o quanto foi altamente relevante para a história, para a historiografia, para a história da história, sim, o uso dos dados estatísticos, inclusive para a sociologia. Sim. Então, assim, há necessidade da integração dos conhecimentos. Então, se você reserva em apenas 1 ano e meio para fazer essa integração, eu acho bastante difícil. Mas a lei também já resolveu isso. O que a lei não resolveu, né? Enem, vestibulares, processos seletivos, como a gente queira chamar essas provas de ingresso no ensino superior, elas só vão ser feitas em cima da Base Nacional Curricular Comum. Nossa. Não, quer dizer, comum curricular, né? Exato. Então, a minha pergunta é assim: se havia uma carga exagerada de disciplinas desnecessárias, sim, por que eu tenho que fazer mais 1 ano e meio de itinerário que não vai ser cobrado para entrar nem no mercado de trabalho, nem no ensino superior? Reduz, faz como as escolas particulares, em sua grande maioria, fizeram. Reduz o ensino médio a 2 anos e transforma o terceiro ano em terceirão. Não tem muita opção, né? Então, assim, a lei é contraditória em vários pontos. Né? Há artigos, por exemplo, que prevê a formação integral do aluno. Mas como prever uma formação integral se o aluno tem que se submeter a como o sistema de ensino vai se organizar? O que ele vai Não existe oferecer? Formação integral. Não existe formação integral existe. Quando você tem que excluir 4 opções. Né? Bom... É engraçado, né? É engraçado se não fosse trágico, né? Tem que ser irônico essas horas. Né? Então, assim, William, a gente estava, né, pensando o que está por trás dessa lei. O que está por trás dessa lei realmente é um processo de privatização do ensino.
E assim, eu não sei se eu estou sendo muito imaginativo, mas me assusta muito a quantidade de propagandas do Sistema S que eu tenho visto nos últimos meses. Sistema S? SESI, Senai, Ah, Sebrae. sim. Ofertando cursos e afins, E né? ofertando curso, e a carreta que leva robótica. Faça um curso pelo Senai, por não sei na onde, cresça na sua carreira, só que na hora que você vai fazer e você vê que não acontece nada. O Sebrae recebeu até 2016, porque assim, depois de 2016 para cá nós não temos dados numéricos nenhum, né? Nossa. O Fundeb, por exemplo, para você saber onde foi as verbas do Fundeb, ele para em julho de 2016. Por que será, né? Nossa Senhora. O Sistema S recebeu em 2016 16 bilhões do governo federal. Nossa Senhora, é muito dinheiro. Além desses 16 bilhões do governo federal, ele tem o dinheiro da indústria, incluído, da indústria, do comércio, e ele cobra a mensalidade dos alunos. Para você estudar no SESI, pelo menos, não sei se todos os SESI, não sei como é a política de bolsa. Sei que o SESI, alguns professores que trabalham no SESI dizem que ele paga razoavelmente bem. Uhum. Eu tive a experiência de uma vez ser aprovado para trabalhar no SESI de cruzeiro, mas não fiquei com as aulas, porque eram apenas 4, eles queriam me jogar para 2 dias para eu bater daqui em cruzeiro. Nossa. Não seria viável. Não, acho que não. Naquele também. momento fazer isso. Exato. Então assim, me assusta. E aí, nós sabemos que uma das pessoas que está em um dos primeiras colocações para o governo do estado de São Paulo é o presidente da Fiesp, que é a instituição que faz o gerenciamento do Sistema S, que é o senhor Paulo Scaffia. E não sei se por coincidência ou não, o Paulo Scaffia é do MDB. MDB? O mesmo partido do Temer. Ah. Então, assim, o Sistema S foi criado na década de 40, justamente quando a reforma Campanema previa a formalização. Em 1971 ele explode, porque aí você precisa de mão de obra. Sim. Então, assim, eu estou dizendo do Sistema S, mas, logicamente, existem outros, né? O governo do José Serra, por exemplo, aqui em São Paulo, uma vez designou o ensino de língua estrangeira para uma rede dessas de ensino de línguas, de escola de idioma. E aí, assim, a escola de idioma, ela tem uma missão importante que é ensinar o idioma. Formar o cidadão, preparar a base, formar alguém crítico, isso não é parte da missão de uma escola de idioma. Né? Que é para ensinar a língua mesmo, que é para ensinar a língua. E isso, assim, não dá para fazer isso em 2 horas. Aqui, por exemplo, em Guaratinguetá, a gente tem um projeto do governo do estado de São Paulo que é, assim, uma das coisas mais belas que o governo do estado de São Paulo fez na década de 80, que é o Centro de Estudos de Línguas. Funciona na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, com aulas de espanhol, alemão e acho que depois, por uma demanda do inglês e tal, funciona muito bem. Assim, mas são coisas à parte, né? O aluno vai no contraturno, eu sei que tem bastante aula ao sábado, mas a missão ali é sim de sociabilidade, de educação integral. Sim. Então os projetos que são desenvolvidos são outros. Então são missões assim diferentes. Sei. Né? Então eu me assusto muito. Existem movimentos chamados ONG, né, não governamentais, e realmente não são governamentais porque existe uma série de instituições privadas mantendo, por exemplo, Todos pela Educação, cuja presidente defendeu arduamente nessa outra rede de televisão que também é bastante direitista, vamos dizer assim, que é a TV Cultura. A TV Cultura é um caso interessante de defesa do governo. A
a presidente do Todos pela Educação, na época da medida provisória, estava praticamente todos os dias na TV Cultura falando sobre educação. O Itaú financia o Todos pela Educação, o Bradesco financia, a Fundação Roberto Marinho é parceiro. E a briga, eu estou falando isso do site do Todos pela Educação, a Entendi. briga deles é pela distribuição igualitária do Fundeb. Nossa. E em 2013, quando o governo Lula criou a possibilidade das organizações sociais gerirem órgãos públicos, né, serviços públicos, imediatamente o Todos pela Educação se transformou numa organização social. Então você imagina, uma escola estadual, Sim. teoricamente vai ser gerida, lógico, né? Olha, mas é do Instituto Ayrton Senna, é preocupado com a educação. Imagina, claro, o Ayrton, nossa, a preocupação do Instituto Ayrton Senna com a educação é exemplar. Pô. Aliás, pode até ser, mas que não faz coisas boas, isso não faz, né? Em termos de educação, não. Exato. E então, assim, o Sistema S, essas organizações sociais, como Todos pela Educação, não sei se o Instituto Ayrton Senna entra, escolas de idioma, é um processo de privatização de escolas, o que vai acontecer. Sim. Sim. E eu achava que eu tinha uma visão pessimista, William, mas lendo algumas coisas sobre... A gente não tem visão pessimista, a nossa visão é realista mesmo. Eu vejo que né, até uma professora da Universidade Federal do Paraná, ela faz o gerenciamento de uma plataforma chamada Observatório do Ensino Médio, em que... E aí ela conta, né, que quando foi feita a medida provisória, que hoje é lei, ela avisou os alunos dela que davam aulas e eram contratados por tempo determinado, que eram temporários, falou, olha, arrumem outro emprego, porque a tendência é que todos os professores contratados, que não sejam efetivos, sejam mandados embora, porque agora os estados não têm mais a obrigatoriedade de oferecer um ensino médio com aquela abrangência. A responsabilidade de formar o aluno, de concluir a educação básica, ela não existe mais com essa lei. Sim. Então, já que eu não tenho mais a obrigatoriedade, qualquer coisa que eu oferecer, os governos estão dizendo isso, qualquer coisa que for oferecida, tá bom. Eu aqui na minha escola não tenho professor de matemática suficiente, sem o problema, eu não crio o itinerário de matemática. Ou seja, acaba terceirizando, né? Na pior das hipóteses, sim. Né, na pior não, na melhor das hipóteses, vai terceirizar e aí você cria o itinerário, você contrata um professor de matemática, né, e a gente sabe que a matemática é fundamental para o desenvolvimento do PIB. Se nós estamos falando de economia, vamos lá. A matemática, o desenvolvimento da matemática é fundamental para o aumento do PIB, né? Eu tenho um sobrinho, na verdade ele é namorado da sobrinha da minha esposa, mas é meu sobrinho. Enfim, né? Da família. É que o rapaz é muito bom, então por isso eu considero sobrinho. Ah, legal, bacana. E ele perguntou assim para mim, Robson, você acha que um dia o Brasil vai ser uma grande potência? Eu falei, nunca mais. Se não foi durante o governo Lula, sim, da forma como... Infelizmente o governo Lula optou por fazer Copa do Mundo e fazer Olimpíada, sim, em vez de investir em infraestrutura, então nós não temos mais chance. Entendi. E como nós não temos outros candidatos a presidente que tenham projetos de nação, nós não teremos condições de avançar. E com esse ensino médio que está aqui... Piorou, né? Quer dizer, eu não deveria estar falando isso, mas assim, isso... Né? Então vamos para a reta final agora, ele vai comentar do caos agora. A surpresa. Essa é a surpresa. Eu acho que o Sistema S vai se beneficiar muito disso. Entendi. Né? É essa a surpresa, mas... o que eu gostaria de sugerir, William? Isso é importante, assim. Isso foi discutido quinta-feira na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu, infelizmente, não pude ir à discussão, mas daí eu coloquei no meu Facebook, né? É possível ainda salvar o ensino médio? Eu queria, assim,
né, fazer uma súplica ou incentivar, mobilizar para que as escolas, que professores, Sim. que alunos que estão hoje no ensino médio não vão sofrer com essa mudança, que se organizem em grupos, que os grêmios estudantis dessas escolas não sejam simplesmente para aparecer né, no registro da escola, para a escola receber a verba, porque se a escola não tem grêmio estudantil, ela não recebe verba. Exatamente. Assim funciona. Que as escolas se mobilizassem, que vocês convocassem pais de alunos, principalmente os alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental, Sim. o 7º, 8º e o 9º ano, para que a escola possa elaborar um documento, possa elaborar uma proposta para enviar para as secretarias de educação quando forem ocorrer as mudanças. Entendi. Não sei se isso vai adiantar, porque cada vez mais a gente não tem o direito... né, com a medida provisória, quebrou-se aquilo que seria uma cláusula pétrea da educação, que era a gestão democrática. Entendi. Isso não existe. Isso não existiu, né, com a medida provisória, mas que as escolas tentassem nesse sentido, né? Eu, infelizmente, não espero nada de sindicatos de professores. E estou falando isso porque eu tentei fundar um sindicato na instituição onde eu estava trabalhando. E não conseguiu? Eu não consegui porque o sindicato precisaria estar vinculado a uma instituição superior, e a forma como foi apresentada a proposta, eu tentei me filiar à POSP uma vez, também sucesso, né? Me decepcionei muito com a POSP, então assim, não acredito nos sindicatos de professores. Essa mudança tem que vir das escolas. Se o jovem agora, que está nos anos finais do ensino fundamental, não for instruído pelos professores, não for instruído pela direção da escola, pelos coordenadores, daqui a 15 anos a gente vai ver uma questão muito pior. Se hoje há uma defasagem grande entre pessoas que podem estudar, que podem pagar a educação, e pessoas que não podem pagar uma educação de qualidade, esse fosso só vai se ampliar. Da maneira como está, esse fosso só vai se ampliar. E uma outra reivindicação é o seguinte, nós temos eleição para presidente esse ano, eu estou quase achando que se algum candidato a presidente falar, eu vou revogar a lei, eu voto nele só por esse motivo. Sabe, né? Eu tive que votar na Dilma para não votar no Aécio, então, né? Então, essa questão, ela precisa perpassar as escolas. Ela precisa perpassar as escolas. Falar, mas né, eu não vou ser atingido. Você não vai. Mas o menino que está saindo hoje com 17, 18, 19 anos do ensino médio, ele vai ser atingido porque ele pode ter filho. O filho dele vai para o ensino médio. Vai atingir de novo. O filho do filho dele vai ser atingido. Exatamente. E é de geração em geração. Exatamente. E então, assim, né, a professora que eu citava, a Mônica Ribeiro, ela dizia que a vontade dela era ir para as escolas para ocupar as escolas. E ela falou, eu vou morar na escola. Né? Talvez seja uma saída, não sei. Mas... de pedir alguma coisa, né? Né? Se você precisa criar esse burburo para ser ouvido, né? Eu acho péssimo que a gente tenha que regredir a esse estágio, né? Mas... E o brasileiro sempre reclamando e nada sendo feito, né? Nada, né? E pelo contrário, né? As coisas... As coisas são feitas, a questão é que não há continuidade, cada governo quer aparecer um pouco mais, né? Questão de status. Quero fazer para aparecer, depois que eu aparecer eu paro. Exatamente. Mendonça Filho, quem que conhece o ministro Mendonça Filho da medida provisória? Quem conhecia o Mendonça Filho aqui no Sudeste? Ninguém. Então, tinha sido vice-governador de Pernambuco, implementou escolas de tempo integral, ilhas de excelência em Pernambuco realmente existem. Então. Mas, né? E assim, se nós quisermos realmente, William, ter uma mudança efetiva na educação,
A mudança ela tem que passar por questões metodológicas e de infraestrutura na escola. Sim. Ela não é da organização curricular, né? Eu não gosto muito daqueles discursos, às vezes, mas deveria ter aula de educação financeira na escola, deveria ter aula de direito na escola, deveria ter aula... Essas coisas podem estar na escola, na disciplina que for. O que não pode acontecer é que você achar que para um determinado conhecimento específico você tem que ter uma disciplina específica. Isso não, né? Mas aí é uma questão metodológica e não uma questão estrutural, de grade curricular, vamos dizer assim. Sim. Né? Precisa passar pela contratação de professor. Professor contratado por hora aula, não dá mais para existir uma coisa dessa. Eu não vejo um sindicato de professor brigando para eliminar essa chaga, sabe? Essa mancha, sabe? Essa ferida que é o professor contratado por hora aula. Isso é uma coisa sem sentido completamente. Pra quê, né? Professor é regime de dedicação exclusiva, ele vai para a escola, a cada aula, 1 hora de preparação. Sim. De modo que nas 40 horas ele vai ter no máximo 20 aulas, né? Desenvolvimento de projetos, orientações de alunos, reuniões. Mas ele não conseguiu 20 aulas na escola dele, vai complementar em outra escola. É a coisa mais absurda do mundo. Você faz um concurso para ser efetivo de uma rede de ensino, e aí você escolhe a escola para trabalhar, mas você tem que complementar a carga na outra escola. Isso é um abuso, isso é uma afronta. Então, esse tipo de coisa não dá. Preciso equipar escolas com laboratórios, com ginásios poliesportivos, sabe? Mas é laboratório sério, sabe? Não é você colocar 5 computadores na escola e dizer que vai criar um acesso a São Paulo, né? Tem escola que tem computador, mas não tem nem internet. Não pode usar. Né? Aqui que adianta? Eu tenho uma sala de informática, mas a informática hoje sem conexão... Sem conexão com a internet... Não. Aí o aluno fica lá brincando lá o tempo todo e não aprende nada. E vai adiantar o quê? Eu tenho laboratório da minha escola. Bacana, mas o que acontece, né? Sabe, laboratórios de física, química... Sim, e que realmente aconteça, né? Realmente aconteça. E assim, ao contrário do que pensa a senhora Maria Helena Guimarães de Castro, educação de qualidade é cara. Educação de qualidade é cara. E é porque é cara que a gente ainda aumenta as diferenças sociais. É exigido demais, né? É exigido demais, né? Então, quem tem dinheiro para pagar a sua vai educação, vai pagar e vai ter a sua educação. Vai ter a sua educação. Né? E eu particularmente acho que assim, nós talvez venhamos a ver, com esse modelo de ensino médio, escolas no modelo de plano de saúde. E aí vai ser criada uma agência reguladora da educação, né? E a gente sabe como funcionam essas agências reguladoras, né? Como a ANS, a Anatel, a ANS, a Arsaeg. Nossa, nem me fale, cara. Essas agências reguladoras, elas são... Jesus! Né? Elas regulam todos os direitos das empresas, né? É assim que elas funcionam. Pior que regulam. Então, Robson, você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, cara, eu acho que por hoje Deus já foi uma tarde muito apocalíptica, né? Mas eu acho que isso pode ser curado a hora que as escolas se organizarem, a hora que houver mobilização. Sim. Para tentar impedir ou minimizar os efeitos negativos, né? Entendi. Né? É isso, cara. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você pelo seu tempo, pela sua atenção. E, gente, quem quiser aí, pode entrar em contato com a gente aqui para fazer pergunta também. Compartilha esse vídeo aí. E é isso aí, galera. Presença ilustríssima aí de um professor, né, que tá fazendo aí letras, né, doutorado aí. Uma excelente pessoa. E um abraço a todos vocês que nos assistiram e vão nos assistir também. E é isso aí, galera. Educando o cérebro, disseminando conhecimento da e para a cidade de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba para o mundo. Falou! Muito bom, muito bom.